Bem-vinda ao Clã das Cicatrizes, um espaço sagrado de reconexão, onde ecoam as vozes das mulheres selvagens, inteiras e imperfeitas. Neste segundo episódio, mergulharemos no conto de La Loba, a mulher que recolhe ossos, a guardiã das antigas histórias, aquela que devolve a vida ao que foi esquecido. Eu sou Gabriela, professora, mãe, filha, mas sobretudo uma mulher que busca ser quem realmente é, em busca de se sentir segura, para se sentir livre. Aqui, entre palavras e silêncios, vamos juntas entender o poder de resgatar nossas partes perdidas, de reconhecer as cicatrizes, não como as marcas de dor, mas como sinais de renascimento. Você pode consumir esse conteúdo enquanto realiza outras tarefas, porque estamos no formato podcast. Só peço para que você curta, comenta, compartilha, quando achar pertinente ao longo dessas reflexões que faremos aqui. Se você ainda não tem o livro Mulheres que Correm com os Lobos, estou deixando o link para adquirir essa obra que mudou a minha vida aqui na descrição. Eu tenho certeza que mudará a sua vida também. Se não é inscrita no canal, já se inscreva e ligue o sininho de notificações para não perder nenhum episódio sobre mulheres que correm com os lobos e os contos desse livro que falaremos aqui. Também pintou instintivamente a ideia de criar um grupo no WhatsApp. Será um círculo de mulheres online, um lugar seguro para nosso desenvolvimento. Sinto que mulheres como eu e você precisam de um lugar onde possamos compartilhar nossas histórias mais profundas, um lugar de acolhimento. Estou deixando o link desse grupo na descrição do vídeo também. A entrada e permanência é gratuita e lá vou compartilhar todos os dias uma mensagem de reflexão e teremos também momentos de partilha. Acomode-se, respire fundo e permita que o uivo de La Loba desperte em você o chamado para lembrar quem você realmente é. Capítulo 1. O uivo, a ressurreição da mulher selvagem. La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que vão vagando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda, invariavelmente gorda e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons de animais do que de humanos. Dizem que ela vive entre os declives do granito decomposto do território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando pelo sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México. Ou que foi vista indo para a feira de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Huesera, a mulher dos ossos, La Trapeira, a trapeira, La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e consertava, especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas, os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobo, e quando encontra, consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta, aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne. E a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais. E uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais.
E a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre um flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Pessoal, essa foi a história de La Loba. E agora eu destaquei alguns parágrafos sobre a explicação da psique dentro dessa história. E só lembrando vocês que cada uma das histórias descritas aqui no livro, Mulheres que Correm com os Lobos, precisa ser interpretada como todos os elementos que compõem a história fazem parte da psique de uma única mulher, de você. Então, La Loba faz parte de você. Os esqueletos, né, os ossos que ela recolhe no deserto faz parte de você. A escultura de ossos que cria carne, vida, respira e se transforma numa mulher, tudo isso está dentro de você. Então, o primeiro parágrafo que eu destaquei aqui foi o seguinte: todos nós começamos como um feixe de ossos perdidos em algum ponto no deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente na posição, uma certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar: a indestrutível força da vida, os ossos. Então, gente, essa velha, esse espírito ancestral que nos habita, que muitas vezes a gente está desconectada disso e que nos faz tanta falta como forma de acolhimento mesmo, sabe? De autocompaixão. A gente precisa encontrar isso. E ao longo da explicação psicológica que eu vou fazer aqui para vocês, vocês vão ver que a escritora Clarissa Pinkola Estés, ela nos diz que a gente encontra essa velha ancestral, a gente se conecta com esse espírito que ressuscita elementos importantes da nossa psique selvagem através de meditação, de criação artística, de momentos de introspecção. É no deserto. E o deserto de La Loba é justamente isso, sabe? Esses momentos que são só nossos, esses momentos que a gente tem com a gente mesmo, que às vezes são tão difíceis, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade de estar sozinha com a gente mesmo, porque é um deserto tão vasto, tão longo, tão profundo, que a gente fica cansada e perdida de não ver nada além de deserto. Continuando aqui na explicação. Cantar significa usar a voz da alma, significa sussurrar verdade do poder e da necessidade de cada um, soprar alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde, e em seguida, com a expressão da nossa alma, a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. E aqui, gente, sobre auto-amor, sobre aprender a se amar. E na sequência ela nos diz: não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Então, muitas vezes a gente busca, né, se sentir amado, e quando na verdade a gente precisa primeiro buscar se amar no nosso próprio deserto. Primeiro olhar para as coisas que precisam ser ressuscitadas, e fazer isso é solitário,
precisa ser solitário para ser satisfatório, para ser transformador, para que a gente possa voltar para a nossa própria casa. Fazer esse trabalho de autoacolhimento, esse trabalho de autoamor, precisa ser solitário, sabe? Eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar muito isso em mim, porque ao longo da minha vida eu sempre busquei a aceitação do outro, o amor do outro, e nunca estive no meu próprio deserto, sabe? Eu tô tendo essa experiência há poucos anos, uns 5 anos, eu acho que foi quando eu fiquei grávida mesmo, que eu me vi realmente sozinha. E o quanto foi importante estar no meu próprio deserto, me conectar com La Loba, com a mulher que cata ossos, a velha. Né? E agora a gente fala sobre o símbolo da velha. A velha é a memória arquivada das intenções femininas. La Loba, a velha, aquela que sabe, está dentro de nós. É um símbolo, gente, das nossas ancestrais, do inconsciente que a gente vem arrastando de gerações passadas, sabe? Essa velha está entre os universos da racionalidade e do mito. Ela é a articulação com a qual esses dois mundos giram. Esse espaço entre os mundos é aquele lugar inexplicável que todas reconhecemos uma vez que passamos por ele. Porém, suas nuances se esvaem e têm a forma alterada se quisermos defini-las. A não ser que quando recorremos à poesia, à música, à dança ou às histórias. Então, é onde ela habita, né? O deserto da individualidade, da conexão profunda, né? Do estado de transe, que a poesia, que a arte, a música, a dança, as histórias nos proporcionam. Continuando, a mulher selvagem, como arquétipo, é uma força inimitável e inefável que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e particularidades. O arquétipo existe por toda a parte. No entanto, não é visível no sentimento comum, no sentido comum da palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visto à luz do dia. Então é algo, gente, que só é, na verdade, aqui diz visto. E como visão é algo, enfim, que para a gente ver precisa ter luz, eu vou atribuir a palavra sentir, né? Sabe aquilo que a gente sente no escuro? Que a gente só sente quando a gente fecha os olhos. Quando a gente fecha os olhos para o mundo exterior, a gente está abrindo os olhos para o mundo de dentro, para o mundo da alma, né? Existem vários nomes para esses espaços entre os mundos. E aqui tem uma explicação do Jung que mistura um pouco dessa questão mais emocional, né, e espiritual com os aspectos biológicos e psicológicos. E ainda dentro da explicação de Jung, aqui no livro diz que isso é bem perigoso, porque pode se misturar de uma forma que pode ficar desequilibrado, né? Porque a gente precisa, sim, despertar o nosso instinto selvagem, de mulher selvagem, a conexão com o nosso ser natural. Mas isso pode, se isso fica em desequilíbrio, pode ser prejudicial. Não é assim que deve ser. Cada mulher tem acesso potencial ao rio abaixo do rio. Esse rio onde ela chega através da meditação profunda, da dança, da arte, de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou qualquer atividade que exija intensa alteração da consciência. Ela chega lá com artes profundamente criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. O cuidado com que se deve penetrar nesse estado psíquico está registrado numa história curta, porém eloquente, acerca dos 4 rabinos que ansiavam por ver a sagrada roda de Ezequiel. Então aqui, gente, nós entramos numa segunda história dentro do mesmo capítulo de La Loba, que é para aprofundar um pouco mais na psique da história, na conexão com essa velha que habita em nós e que faz a nossa vida ter sentido e os nossos instintos, os nossos anseios e que nos mostram mesmo aquilo que faz sentido para nós, que faz renascer o sentido da vida. Então vamos lá, os 4 rabinos.
Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóboda do 7º céu. Ali, eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular, espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude exuberantemente cínica. Ah, eu sonhei com a roda de Ezequiel. Só isso, nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Eles pregavam e não paravam de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. Então, olha só, gente, os 4 rabinos viram a mesma coisa. Eles viajaram, né, até a 7ª abóbada do 7º céu e encontraram a roda de Ezequiel. E o que modificou a vida de cada um foi como eles se comportaram após esse evento. O primeiro, o que aconteceu com o primeiro rabino? Enlouqueceu. O segundo teve uma atitude extremamente cínica, pensando assim, foi só um sonho, deixa isso pra lá, não tem nada a ver. O terceiro ficou obcecado. E o quarto teve a melhor das atitudes, a atitude mais possibilitadora de uma vida boa, que foi a de produzir arte a partir daquilo que ele vivenciou. Ele não ficou obcecado, ele não enlouqueceu, ele não foi cético, ele só se expressou artisticamente. Ai, que lindo, né? Os 4 rabinos, essa história é bem interessante. E aí, linkando então a história dos 4 rabinos com a da Laloba. Laloba faz um paralelo com os mitos universais nos quais os mortos são ressuscitados. Na mitologia egípcia, Ísis cumpre uma tarefa para o seu irmão morto, Osíris, que é esquartejado pelo irmão mau, Sete, todas as noites. Ísis trabalha desde o anoitecer até o amanhecer todas as noites para ressuscitar o corpo do irmão antes da manhã. Senão, o sol não nascerá. O Cristo levantou Lázaro, que estava morto há tanto tempo que cheirava mal. Deméter chama sua filha pálida Perséfone de volta da terra dos mortos uma vez por ano. E Laloba canta sobre os ossos. Então é isso, é o ressuscitar, gente. Ela nos ressuscita. Ressuscita o sentido da nossa vida. Ressuscita os elementos que dão sentido para a nossa vida. A velha, a mulher selvagem, ela é a voz mitológica, ela é a voz mítica que conhece o passado da nossa história ancestral e mantém esse conhecimento registrado nas histórias. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma, o espírito indestrutível. Sabemos que a alma, espírito, pode ser ferida, até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Os ossos de lobo nessa história representam um aspecto indestrutível do self selvagem. A natureza instintiva, a criatura dedicada à liberdade e ao que permanece incólume, que jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. Então, gente, essa nossa self selvagem, esse nosso instinto, ele nunca vai morrer. Ele pode ser mutilado, ele pode ser calado, enterrado no deserto, mas os ossos sempre estarão lá e a gente precisa desse resgate. A gente precisa resgatar isso para conseguir essa conexão espiritual que é tão importante para nós mulheres, né? Para nós enquanto mulheres. As metáforas dessa história exemplificam o processo completo para devolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens e instintivos. Hoje, Laloba dentro de você está recolhendo ossos. O que ela está fazendo por você? Mesmo no melhor dos mundos, a alma precisa de uma renovação ocasional. Laloba é a guardiã da alma. Sem ela, perdemos nossa forma.
sem uma linha direta com ela, disse que o ser humano fica desalmado, os seres humanos ficam desalmados, ou que a alma está perdida. Portanto, em termos imaginários, quer você seja um lobo negro, um cinzento do norte, um vermelho do sul, quer seja um branco ártico, você é a perfeita criatura instintiva. Embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar boas-vindas a alguém, faça-o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa. Algumas pessoas não apreciarão sua atitude de dar uma cheirada em tudo o que vê pela frente. E pelo amor de Deus, nada de se deitar de costas no chão com as patas para cima. Menina feia, lobo feio, cachorro feio. Certo? Errado. Não ligue, divirta-se. Existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção do nosso verdadeiro canto. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está o meu relacionamento com o self instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? Então, todas essas questões, gente, nós precisamos nos fazer no silêncio, no deserto. Como La Loba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cactos. A gente se parece desconectada com a gente. E é em busca dessa conexão com a gente mesmo que nós estamos aqui nesse trabalho, nesse processo. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido à crueldade passada, ou por não lhe ter sido permitida uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes, uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez hajam apenas cactos, com uma flor de um vermelho vivo, e em todas as direções, 500 quilômetros de nada. No entanto, para aquela que se dispuser a andar 501 quilômetros, existe alguma coisa. Uma casa pequena e admirável, uma velha, ela está à sua espera. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade e escassez. Não param de tentar fazer um calhambeque enferrujado funcione para que possam descer a solavancos pela estrada na direção de uma refulgente cidade fantasma na psique. Decepcionam-se, porém, pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito, no mundo entre os mundos, no rio abaixo do rio. Não seja tola. Volte para debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente, percorrendo aquele último e árduo quilômetro. Aproxime-se e bata na porta. Castigada pelas intempéries, suba até a caverna, atravesse engatinhando a janela de um sonho, peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Está querendo ajuda psíquica? Vá recolher ossos. Pessoal, esse foi o nosso primeiro capítulo. Eu vou deixar aqui nos cards finais o link da introdução desse estudo, desse podcast, que eu coloquei o nome de Clã das Cicatrizes, e com o passar dos capítulos vocês vão entender o porquê desse nome, porque as nossas cicatrizes contam nossas histórias, e talvez a gente não deva contar os nossos anos pelos anos, e sim pela quantidade de cicatrizes, e a gente vai falar sobre isso aqui num capítulo mais adiante. O nosso próximo capítulo vai ser a história do Barba Azul, que ela é muito linda e tem muitos pormenores que fazem sentido demais para que a gente volte para nossa casa interna, para que a gente se entenda, se compreenda, se respeite